que ele está atrapalhando? O meu ar-condicionado faz muito barulho, mas aqui em Manaus está muito calor. Olha, o Alex está dizendo que já começou a transmitir para o YouTube. Então, Nena, vamos começar de fato. Tá bom. Depois eles editam, cortam esse pedaço. Tá ótimo. Bom, então vamos dar início a mais uma roda de conversa do SEADES. E hoje nós temos convidado o Dr. Áureo Banhos dos Santos. O Áureo é da Universidade Federal do Espírito Santo, do Campos de Alegre. Agora ele está fazendo um doutorado lá no INPA, né? Está em Manaus. E o Áureo vai falar hoje com a gente, vai conversar com a gente sobre estrada, impacto de estradas. Temos muito que aprender, porque a Áureo tem uma boa experiência, uma ótima experiência com a BR-101, ali na altura onde corta a reserva biológica de Soretama e a reserva natural da Vale. Então, Áureo, bem-vindo, muito obrigado e boa apresentação. Depois da sua apresentação, que dura mais ou menos uns 35, 40 minutos, a gente abre para as pessoas conversarem, fazerem perguntas, ok? Sim. Obrigado então, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho desse tema. Eu sou professor lá na UFS. Atualmente eu estou aqui em Manaus, no meio dessa pandemia, infelizmente pegou todo mundo de surpresa, né? Fazendo um pós-doutorado. Na verdade, tentando fazer, né? Porque nas condições tão difíceis aí para todo mundo, né? Tanto da graduação, da pós-graduação, e os profissionais estão se capacitando aí, que resolveu sair esse ano das suas instituições. Tá. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os impactos da rodovia na biodiversidade. Eu vou fazer um recorte, porque o tema é muito longo, né? Muito grande, e vou falar só um pouco sobre essas questões de impactos de rodovias na biodiversidade. O título aí eu coloquei rodovias na contramão da biodiversidade. A gente já tem algumas imagens aí mostrando esses impactos, essa controvérsia, né, esse problema da rodovia nas paisagens, sobre a biodiversidade, a questão de atropelamento, desmatamento. Bom, as estradas afetam, mas as estradas afetam todos os níveis da biodiversidade, né? Desde organismos individuais até a biosfera, passando por aí por o nível genético, né? O nível da diversidade genética, tanto em componentes de composição, estrutura, função, também nas populações, espécies, comunidades, ecossistemas e paisagens inteiras, tá bom? Porém, a gente vê muito stratificado, vamos colocar dessa forma, na literatura, 4 principais tópicos sobre os impactos das estradas na biodiversidade, sendo o atropelamento de fauna o principal, o que se fala mais, o que se estuda mais e o que a sociedade está mais atenta à problemática. Porém, nós temos outros problemas, como, por exemplo, outros efeitos sobre a fauna, que não só o atropelamento, mas também poluição, contaminação, efeitos no comportamento. Nós também temos a questão da fragmentação e perda de hábitats, né? Inclusive alterando a paisagem inteira. A gente pode entrar nessa temática de maneira mais ampla, em nível global, né, dos problemas que as estradas trazem. As estradas, elas são os maiores vetores de desenvolvimento socioeconômico, mas elas também, com a carga de produção e as pessoas, né, permitir o direito de ir e vir das pessoas, o meio de transporte mais usado, né, a via de transporte mais usado pela humanidade são as estradas, mas também tem suas consequências dramáticas sobre a biodiversidade, tá? Também, nesse contexto, efeitos sociais, efeitos socioambientais muito graves. Porém, aqui no estudo, na apresentação, eu vou falar só sobre atropelamento de fauna, tá? E fica aí a dica, se vocês quiserem ouvir falar sobre os outros temas, para me convidar em outro momento, tá bom? Dado o curto tempo que a gente tem aqui para falar. E eu falo bastante. Bom, a gente pode pegar essa máxima aí, esse dilema, né, que a galinha é muito utilizada na filosofia para vários dilemas, né? Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, entre outros, mas esse dilema aí, por que os animais, por que a galinha atravessa a estrada, é um dos maiores aí, né, com várias respostas, dependendo de quem está respondendo, né, e muitas vezes as respostas são atribuídas a alguns personagens, cientistas, filósofos importantes
da humanidade, na história da humanidade. Bom, se eu pergunto por que os animais cruzam as estradas, todo mundo deve ficar pensando algum motivo. Aí, no final das contas, no final, a gente acaba chegando à mesma conclusão, embora alguns dêem mais voltas, outros menos, mas vamos ficar com essa pergunta. Por que os animais cruzam as estradas? Bom, na verdade, não são os animais que cruzam as estradas, são as estradas que atravessam as áreas e rotas naturais dos animais, utilizadas por eles há milhares de anos. E muitas vezes, quando a gente trabalha com a questão problemática das estradas sobre a fauna, a gente está sempre, assim, em geral, olhando para os mamíferos, né? No máximo nas aves, talvez os lagartos, mas afeta a fauna de maneira geral. Essa questão dos atropelamentos, por exemplo, como os invertebrados, aqui a gente tem não só os crustáceos, né, mas aqui está mostrando na Baía de Porcos aqui uma andada de caranguejo, e realmente é dramática a situação, porque os caranguejos, muitos deles são atropelados, na figura aí dá para até ver alguns indivíduos atropelados, né, atravessando a rodovia para chegar até o mangue, e tanto na deslocamento de ida quanto de volta, esses atropelamentos ocorrem. Mas também invertebrados, como insetos, eles sofrem bastante o impacto dos atropelamentos nas rodovias, no mundo inteiro, atraídos aí pela luminosidade, né, pelos faróis do carro. E aqui embaixo a gente tem uma figura mostrando o salmão cruzando a estrada, né? Isso ocorre eventualmente no rio Squamish, em Washington, nos Estados Unidos, né? Quando chove bastante, acaba o rio transbordando e atingindo aí a estrada, e os animais, no seu deslocamento, muitas vezes para se reproduzir, subir o rio, a cabeceira do rio, acabam atingindo aí a rodovia. E muitas pessoas pescam, atropelam também, acontece, né? Tem vários episódios relatados aí na internet. Áureo, deixa eu pedir um favor. Você está vendo essa barra aí embaixo que está escrito parar a partilha e ocultar, isso? Ocultar. Perfeito, desculpa. Ok, obrigado. Então, as estradas, elas atravessam as faixas de território de muitas espécies, né? Então, muitas vezes não se conhece qual é o território da espécie, ou ela se estabelece depois da rodovia ser colocada, né? Muitas espécies têm território grande, muitas espécies grandes de vertebrados, como, por exemplo, o caso aí está mostrando um veado, uma fêmea com seu filhotinho, atravessando uma rodovia lá em Foz do Iguaçu, justamente na região da represa, né, de Itaipu, tá? Então, está aí a placa mostrando muito bem que ali atravessa animais, o animal certo, não o veado, e o bicho realmente atravessando naquela região que tem radar, pede para reduzir velocidade, né? E aquilo ali aquela área faz parte da área de vida, aquela rodovia, naquela área faz parte da área de vida desse veado, né? Dessa fêmea aí, e agora com seu filhote. Mas por que os animais, eles são atropelados nas rodovias, né? É uma fatalidade, ou seja, é uma coisa que não pode ser que não tem como evitar, que não pode ser evitada. Bom, tudo indica, né, hoje que não. Aí a gente está vendo três figuras, 3 imagens, 3 fotos de animais atropelados, tá? Uma coisa inusitada, né, um gambá, um guaxinim, um furão, o bicho atropelado, e a manutenção da rodovia para pintar a faixa ainda passou por cima do bicho sem remover os animais, né? Ou seja, aqueles que estão prestando esse tipo de serviço de dar manutenção na pista não estão muito preocupados com as carcaças que estão encontrando na sua frente, e eles mesmos passam por cima também. O seu animal está sendo atropelado 2 vezes, né? Então, é muita negligência, muitas vezes. Talvez não esteja relacionado, de fato, à questão da fatalidade, o principal motivo que os animais são atropelados. Talvez eles possam ser evitados. Aqui mostra uma imagem de os babuínos na Ásia, né? Se reproduzindo ali, eles ficam ali esperando os carros passarem, os carros dando alimento. Acontece que a estrada acaba sendo um ambiente muito atraente, né? Muitos até fazem exibição aí, no final das contas, os animais na estrada, como o caso desses macacos. Mas alguns realmente vão buscar nessas áreas recursos, como, por exemplo, o lagarto teiu. Está vendo aí um teiu se aquecendo na rodovia, tá?
Eu tenho até um aluno de mestrado hoje lá em Soretama trabalhando com TIUs, tá? Tanto no entorno quanto no ambiente viário das rodovias, tentando entender um pouco como é que se relaciona com as rodovias. E muitas vezes são atraídos por recursos disponíveis na rodovia. O próprio atropelamento pode atrair outros saprófitos, né, outros carniceiros, oportunistas para a rodovia e acabam sendo atropelados. É muito comum, né, por exemplo, o caso de urubu, carcará, serem atropelados em ambientes rodoviários em razão dessa atração que é o ambiente rodoviário, dado o número de carcaças disponíveis, né, e recursos para esses animais. Muitas vezes os atropelamentos também são propositais. Esse trabalho aqui é muito interessante, trabalho de um grupo da Universidade Federal de Santa Maria, né, Mesquita e colaboradores, em 2014, publicado na Biotemos, que mostra que um experimento que eles fizeram com aranha, serpente, pintos e folhas de árvore como controle, eles viram que, na verdade, quando tem cobra, o aranha na estrada, o que eles fizeram? Botaram cobra de borracha, tá? Aranha de borracha, e botaram pintos de verdade na rodovia. Quando tem serpente e aranha na rodovia, o pessoal desvia para passar por cima, né, dos animais, mesmo eles estando no canteiro, tá? Estando no acostamento, tá bom? E enquanto quando é um pinto, por exemplo, o pessoal para pegar o pintinho, né, bota dentro do carro, tem mais atenção. Isso mostra o seguinte, que o pinto, nesse caso, ele é carismático, né? Ele acabou caindo no carisma da população humana, todo mundo sabe disso, as crianças adoram os pintinhos, e aí eles acabam sendo recolhidos, enquanto que os outros, que não são animais carismáticos, acabam sendo repelidos aí, atropelados, em razão dos vários dogmas, das várias fantasias, das várias, né, histórias aí que a gente tem envolvendo a questão da serpente e das aranhas, tá bom? Acaba que a sobrevivência dos filhotes dos pintinhos foi muito maior do que esses animais aí, esses animais que seriam representantes da fauna silvestre. Bom, o fato é que o atropelamento de fauna é uma das principais causas de mortalidade direta de animais associados a atividades humanas, né? Ali concorre muito com a caça. Há controvérsias, dizem que a caça é mais impactante. Por outro lado, alguns estudos recentes estão apontando como principal fonte realmente de mortalidade direta dos animais os atropelamentos, porque morrem muitos e não é uma coisa seletiva, né? Pega todo mundo, exceto pelo comportamento dos animais ou pela abundância. Então, aqui algumas imagens mostrando uma jiboia vermelha em Soretama, uma pantera, um puma, né, na verdade, puxa, deu um branco agora o nome da sussuarana, isso. E aqui uma pirrura, né, uma pirrura de orelha branca, tudo em Soretama isso aqui, tá? A pirrura é ameaçada de extinção, a sussuarana também, a jiboia não. Mas o cenário, esse drama todo, ele ocorre no mundo todo, né? E o Brasil, sendo a quinta maior malha rodoviária do mundo, também é bastante afetado com esses problemas. E estima-se aqui no Brasil, pelo Centro Brasileiro de Estudos de Ecologia de Estrada, que a cada segundo 15 animais são atropelados nas rodovias do país. Esses números, essas estimativas, elas estão mudando, né? Elas estão sendo atualizadas. Hoje é um pouco mais, mas quando eu tirei esse print aqui no site da internet deles, mostrava esses valores, né? Cerca de 1.200.000 animais atropelados por dia e 473 milhões de indivíduos atropelados aí todo ano. Mais de 500 milhões está chegando hoje, tá? Quem morre mais? Principalmente os pequenos vertebrados, ou seja, muitos são atropelados e as pessoas nem percebem que é atropelado, essa é a verdade. Pequenos anfíbios, né? E aqui a gente só está falando dos vertebrados, tá? Estamos negligenciando os invertebrados. E os vertebrados de médio porte, respondendo aí por cerca de 9%, e os de grande porte, né? Que tem bastante capacidade de locomoção, e inclusive também são populações mais reduzidas, grande área de vida, né? Acabam sendo menos afetados, mas o impacto sobre eles pode ser até mais significativo do que nos pequenos.
Tá? E isso ocorre principalmente aonde? Qual região do Brasil? Principalmente no Sudeste, região do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né? E o Espírito Santo também. Tá? Então, são lugares que são mais cortados por malhas rodoviárias historicamente. Né? O Espírito Santo, por último, mas os outros 3 estados, eles realmente têm uma malha rodoviária muito mais significativa no país. E é possível, então, contornar o problema dos atropelamentos, visto que muitos deles acontecem, né, poderiam ser evitados, ou muitos se dão em razão de comportamento das pessoas que estão dirigindo, outros porque o pessoal não tem, os bichos acabam sendo atraídos para a rodovia, né, ou eles precisam se deslocar para chegar do outro lado. É possível contornar esse problema? Sim. Como é que a gente pode contornar esse problema? Bom, se a rodovia ela for ser estabelecida numa paisagem, pode ser estudada a possibilidade de evitar aquela rodovia, se realmente é possível evitá-la, né? Considerando também que a paisagem ela pode ter muito valor, tanto do ponto de vista da biodiversidade, mas também de recursos econômicos, né? Do ponto de vista dos serviços que aquela biodiversidade está prestando. Então, uma alternativa seria desviar, evitar, né? A outra, mitigar, de fato, é o que a gente mais escuta falar, que é a questão de fazer passagem de fauna, reduzir a velocidade nesses ambientes, né? Entre outras medidas que eu vou falar daqui a pouquinho, e a outra é compensar. De fato, passar a rodovia, ela vai causar aquele impacto todo que poderia ser evitado, mas se compensa isso em outro lugar, tá? Então, protege uma outra área, por exemplo, que possa ser, que possa substituir essa que está sendo perdida, né? Vou colocar dessa forma. O problema é que os ecossistemas estão tão reduzidos que é difícil a gente ter uma substituição realmente integral, e também essas áreas, elas acabam sendo insubstituíveis. Então, nós temos várias medidas aqui que podem ser utilizadas aí para mitigar esses problemas dos atropelamentos, né? Um estudo de Lauxen, num grupo do Rio Grande do Sul, em 2012, isso aqui é da tese de doutorado dele, se eu não me engano, eles revisou 230 referências e viu o que o pessoal mais indica aí para poder mitigar esses impactos. O cercamento da rodovia, né? Ou seja, limitar ali que os animais possam acessar o interior da rodovia. Há controvérsias, né, com relação a essa questão do cercamento. O cercamento ele pode realmente evitar, mas precisa de uma boa manutenção na cerca, né, porque uma vez a cerca ela abrir por algum tipo de problema de manutenção, queda de uma árvore, por exemplo, sobre ela, o acesso ao interior da rodovia fica aberto para os animais, e dificilmente ele vai encontrar a saída por onde ele entrou, né, ele vai ficar preso naquele cercado. Então, esse é um problema, né, essa questão do cercamento, e realmente tem que cercar de maneira que os animais não tenham acesso à rodovia. Passagens inferiores de fauna, muitos animais utilizam, de fato, as passagens inferiores, inclusive, utilizam os bueiros modificados, está em quarto aí, bueiros, né, que são institutos de drenagem, para como passagem de fauna. Passagens superiores, para primatas, preguiças, por exemplo, e também sinalização, muito utilizada, embora a gente tenha até algumas pesquisas mostrando que a sinalização ela acaba sendo um pouco eficiente, né? É muito gasto e pouca eficiência, e ainda mais da maneira que é feita. Muitas vezes a sinalização nem reflete à noite, né? Onde, justamente no momento em que os animais são mais atropelados. Limitação de velocidade, embora esteja aí como uma das poucas indicadas, todo mundo quer manter o fluxo, correr, ser rápido. Esse é o objetivo de chegar de um ponto a outro através da estrada, né? Realmente no menor tempo possível, né? Dentro da segurança. A limitação da velocidade é apontada como uma das, pouco apontada, vamos colocar dessa forma, mas porém é uma das medidas mais eficientes, certo? E túneis de anfíbios, né? Passagem para anfíbios, são túnelzinhos que parecem sarjetas debaixo da rodovia. E pontes, né? Pontes aí também está pouco indicado, mas pontes são realmente muito eficientes, principalmente para grandes vertebrados, tá certo?
E aí, o que é interessante, até uma discussão que a Nena me participou recentemente, o professor Bill Maisel, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, indicando aí que as pontes pudessem ser mais utilizadas nas estruturas de rodovias do que aterro com drenagens, né? Então, de fato, se as estruturas de drenagem com aterro fosse substituído por ponte, acho que para a fauna seria maravilhoso. Bom, qual dessas medidas é melhor para mitigar, por exemplo, os impactos sobre as aves? É muito difícil, né? Está vendo aí que parece que tem um viés muito forte para estruturas que vão mitigar impactos sobre os mamíferos no terrestre e de grande porte, tá? Isso é uma coisa complicada. E os morcegos, como é que ficam nessa questão? Então, aqui algumas estruturas, né? Nós estamos vendo ali, passagem aqui à direita, superior, passagem aérea, né, para primatas, por exemplo, aqui estrutura no chão, aqui para pequenos vertebrados, anfíbios, répteis, tipo uma sarjetazinha, né? Aqui uma pontezinha, aqui, ó, passando aqui no Rio de Janeiro, eu já passei por algumas coisas parecidas com isso. É interessante como isso pode ser funcional lá para as espécies que estão usando aqui em cima, né? Então, estão passando um túnel dentro da montanha, né? Isso acontece em algumas paisagens do nosso país, principalmente em grandes centros urbanos, como no caso do Rio de Janeiro, mas que tem uma boa biodiversidade urbana, né, também. Talvez por isso. Aqui o cercamento, que nós estamos vendo. E aqui passagem, né, ponte para a fauna, no caso, né? A ponte aqui é exclusivamente para a fauna. Estamos vendo aqui alguns exemplos. E aqui, o caso dos caranguejos, aqui no momento de andada, inclusive, isso aqui pode ser removido facilmente. Se eu não me engano, isso aqui é na Austrália, né? Não tenho certeza. E aqui no Brasil, as primeiras estruturas como essa, né, como ponte para a fauna, foram construídas na Floresta Nacional do Carajás, recentemente, e este ano, na Reserva Biológica de União, aí no norte do estado do Rio de Janeiro, tá certo? Onde tem o mico-leão dourado. E eu acho super interessante ser montada essa estrutura aqui no país, né? Agora a gente tem que avaliar a eficiência disso. Eu tenho um questionamento com relação a se isso aqui será realmente eficiente para os micos, né? Eles estão arborizando aqui, com certeza as onças podem usar, mas eu tenho minhas dúvidas, porque a paisagem do outro lado, de um lado é floresta, do outro lado não me parece muito conecta. Mas pode ser que no futuro essa paisagem mude com essa estrutura, né? Bom, um estudo de caso é o caso da Reserva Biológica do Soretama, no norte do estado do Espírito Santo, tá? Onde eu estudo, onde faço as minhas pesquisas, com colaboração com a Nena Bergalo, tá? Orientamos alguns alunos naquele cenário. E aqui a gente está vendo o norte do estado do Espírito Santo, um destaque aqui para esse complexo de reserva, que é a Reserva Biológica do Soretama, a Reserva Natural da Vale, mais outros pequenos fragmentos de floresta preservados aqui também como reserva, mais ou menos 50 mil hectares, que foi cortado pela rodovia BR-101 no final da década de 70, né, causando uma grande, aí, desde então, mortandade de animais por atropelamento e outros impactos, inclusive a alteração da paisagem, que eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Fazendo só um recorte da problemática, a gente, até 2015, 2016, a gente quantificou mais de 166 espécies de vertebrados atropelados, né? A grande maioria morcegos. É um lugar que tem... Soretama é um lugar que tem a maior diversidade de morcegos conhecida na Mata Atlântica, né? Estudada na Mata Atlântica. Mais de 70 espécies, e dessas, está aí falando 49, mas se não me engano, 44, mas se não me engano, são 49 já, tá? No trabalho do Lucas Damasio. A gente quantificou ali num trecho de 25 quilômetros que corta aquela paisagem, mais especificamente 5 quilômetros que corta aquele interiorzinho ali da Reserva Biológica Soretama, 2 animais por quilômetro por dia atropelados. Isso dá 50 animais por dia, mais ou menos 20 mil animais por ano, né, entre todos esses grupos de vertebrados. Aqui, um belo dia, a gente foi fazer uma campanha para ver, né, encontrar animais atropelados numa aula, na verdade, uma aula, uma turma, e para justamente estudar essa temática na aula, né, fazer uma aula prática. Aí um aluno, Luiz Francisco, ele relatou o seguinte, ó, mesmo depois de caminhar durante mais de 3 horas buscando indícios de restos de animais atropelados no acostamento da BR-101, essa cena foi diferente de todo o resto.
Muito colorida, essa saíra de 7 cores, me saltou aos olhos como uma joia, contrastando com o cinza pálido do asfalto, e me entristeceu muito, pois além de ser uma vida a menos, eu estou acostumado a ver essas espécies aos bandos, livre e viva, na sede da reserva, que ele visita lá também, né, e é um observador de aves, né, e aí ele, nessa aula, ele fez essa foto, né, e fez esse depoimento, realmente muito triste. Mas não é só a saíra que morre atropelada, outras espécies, inclusive ameaçadas de extinção, nós temos casos da onça-pintada atropelada lá, nós já temos casos de 5 antas atropeladas naquele cenário, desde quando a gente começou a estudar, a monitorar, né? A partir de 2014 já morreram 5 antas, 2 onças pardas, e até uma arpia foi atropelada lá, essa ainda foi resgatada com vida, mas veio a óbito logo depois. Uma arpia, a maior águia das Américas, atropelada numa rodovia, né? Uma ave. Isso é interessante, que é uma ave. Como mitigar o impacto de uma estrada, de uma rodovia, para uma ave, num cenário como esse. Lá tem várias drenagens que acabam sendo utilizadas como passagem de fauna pela fauna, né? São tubulações de drenagem sobre a pista, e a gente tem algumas espécies que utilizam essas drenagens para atravessar a rodovia, que é o caso da jaguatirica. E aí, quando a gente começou a colocar a câmera e ver essas jaguatiricas passando, a gente achava que eram muitas jaguatiricas, né, dado o número de registros. Mas a gente percebeu que, identificando os indivíduos nas fotos, que, na verdade, os indivíduos, são poucos indivíduos, e um macho dominante, e desde 2014 a gente está monitorando. Agora nós temos um outro macho dominante utilizando todas as passagens, já registrando 2 eventos de reprodução com a mesma fêmea, tá? E utilizando as passagens. Não são tantos indivíduos que utilizam as passagens naquele cenário. Tá? A mesma coisa que o tatu-canaças, registro muito raro, né? Tatu-canaças na Mata Atlântica, especialmente ali no cenário soretano, que é um dos últimos refúgios do tatu-canaça, é um refúgio mais a leste da distribuição do tatu-canaça. Nós temos lá, desde 2014, monitorando frequentemente, esse ano já vimos também, uma fêmea utilizando a estrutura de passagem de fauna sobre a rodovia. Tá? Na verdade, a estrutura de drenagem. Bom, esse complexo todo aí, a gente conhece a história dele, ele foi transformado pela rodovia, né, porque, na verdade, ele é destinado à conservação desde a década de 30, a rodovia veio posterior, a revelia da legislação na época do Código Florestal, que impedia a construção de tal empreendimento no interior da rodovia, mas nós estávamos num governo de exceção militar, passou lá, não tem nem história de como essa rodovia passou. A rodovia está aqui, essa vermelha à direita aqui. Hoje tem uma proposta de duplicação, que por enquanto está vencida essa proposta, nesse trecho não vai ser duplicada, foi pedida pelo IBAMA do ICMBio, tá? E nós temos outras propostas de malha rodoviária, como por exemplo essa BR-342, aí à esquerda, vermelho, ligando a BR-101 à região de Teofantone, em Minas Gerais, na BR-116. Uma ideia também era passar essa rodovia dentro da reserva, ou seja, cometer o mesmo erro que se cometeu no passado. O fato é que está havendo uma resistência muito forte para que esses empreendimentos eles não se instalem, não se ampliem naquele cenário, e vamos ver como é que isso vai se desdobrar. Tá? Então, ou seja, a estratégia aqui está sendo evitar a rodovia nesse cenário, tentar tirar esse complexo rodoviário que está planejado de dentro de Soretama, uma região tão importante, um dos maiores remanescentes na Mata Atlântica, importantíssimo para a fauna aí, e dedicada à conservação da fauna. Né? Soretama significa terra dos animais, ou seja, não foi colocar esse nome à toa, e realmente o Álvaro Aguirre, que deu esse nome, na década de 30, ele, um servidor do Ministério da Agricultura, naturalista e pesquisador, que fez a proposta dessa reserva nessa região, já deu esse nome, justamente para que ela pudesse preservar uma amostra da fauna que ele via naquele momento, que a sociedade via naquele momento, para gerações futuras, né? Bom, mas isso é só a ponta do iceberg. A questão é muito mais profunda do que só os atropelamentos. Como eu falei para vocês, nós falamos do item tema 1, mas tem o 2, o 3, o 4 e outros, né? Lembra? Só que a gente não tem tempo aqui para falar sobre todos eles. Vou ficar aqui só com meus agradecimentos aos parceiros que estão lá com a gente trabalhando, tá? O PPBio, do Mata Atlântica, coordenado pela Nena Bergalo,
através de quem eu agradeço os outros parceiros, tá bom? Obrigado, gente, valeu. Áureo, muito obrigada pela sua apresentação. Nós vamos ter que te chamar para o 2, 3, 4, tem muita coisa para conversar, né, sobre isso, tem bastante coisa. Muito boa a sua apresentação, gostei muito, porque foi muito sintética, né, direto ao objetivo, né, da proposta, né, dessa roda de hoje. Muito bom, muito obrigado. Bom, agora é a hora boa, né? Que é a hora das dúvidas, das perguntas. Tem aqui, eu vi uma pergunta aqui já agora, alguém perguntando se o aplicativo do sistema Urubu é funcional. Olha, o aplicativo lá desenvolvido pelo grupo do Centro Brasileiro de Ecologia de Estrada, do professor Alex Barja, da Universidade de Lavras, né? Tem bastante, vamos colocar assim, foi bastante divulgado, as pessoas têm usado bastante esse aplicativo, aparentemente, pelo que tem sido anunciado, né? Inclusive alguns dados que ele anda publicando a partir dessa ciência cidadã, as pessoas informando onde estão, a partir do aplicativo, onde estão encontrando os animais atropelados. Eu não conheço bem os dados, mas me pareceu uma proposta interessante, embora ela não resolva os problemas, né? Mas ela vem trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre a problemática no país. Eu acho que ajuda nesse sentido, né? Eu nunca usei, né, na verdade, tá? Eu não quero falar que eu usei, que eu nunca usei, mas eu acho que está bem divulgado aí, eu tenho visto bastante discussão acerca desse aplicativo. Eu já usei, é um aplicativo muito simples e é interessante porque ele pega a posição do GPS na hora que você tira a foto, ou então, se você não tem rede na hora, você consegue enviar, é interessante. O difícil depois é você acessar um pouco esses dados, né? Às vezes fica difícil. Eu vejo que é interessante para lugares onde não está havendo monitoramento, né? Porque a parte do monitoramento, as pessoas anotando os dados com o GPS, tudo certinho. E em outros lugares onde está um viajante, um caminhoneiro, alguém passeando, encontra, pode mandar essa informação para o Centro Brasileiro de Ecologia de Estrada. Às vezes um registro muito importante, né, da distribuição da espécie, às vezes traz também informações quantitativas, no final das contas, que muitas pessoas usando, sobre o real impacto do atropelamento na biodiversidade nacional. Temos aqui um comentário de Marcos Ascoli, que falou assim: sou da flora do Ibama, na verdade. Morre mais bicho atropelado do que eu pensava. Pois é verdade, é uma situação lastimável. Como eu disse, eu acredito que, assim, pelas revisões e tudo mais, isso concorre muito com a questão da caça, né? Então, tem que ver o quanto, de fato, esse impacto ele é importante. A gente ainda não tem a dimensão. E outra coisa, né, como eu falei, a questão do atropelamento é só a ponta do iceberg, né? Então, o problema das estradas vão muito mais a fundo, e sendo mais grave. Porém, a questão do atropelamento, como é mais visível, inclusive para um público leigo, toca mais, né? As pessoas realmente ficam mais sentidas com o que estão vendo. É realmente um impacto bastante visível. E a gente tem que lembrar que tem outras estruturas lineares que também podem causar impacto, né? A gente esquece, por exemplo, de trem, que é outra coisa também que tem problema, mesmo barco dentro da água, né? Esses animais passam, as lanças passam por cima e acabam também trazendo um impacto grande. Se a estrada a gente contabiliza, mas a gente já tem dificuldade de contabilizar, imagina essas outras estruturas, né? Que é bem pior. Eu posso fazer um comentário rapidinho a respeito disso, né? Eu concordo com você, existem outras estruturas aí que estão concorrendo nesses impactos, mas dado como as rodovias, né, elas se espalharam, a maior via de transporte que a gente tem humano e de carga no mundo, e como ela entra na paisagem, treina na paisagem, também ela permite parar, né, em qualquer ponto. Então,
os impactos trazidos por elas, eu acredito que são muito mais significativos, né? Talvez se colocasse a mesma quantidade de malha ferroviária, de malha rodoviária, nós ainda não conseguimos ter os impactos, não só na questão dos atropelamentos, né? Mas também em outros tipos de impacto. Outra coisa é que, dependendo de como o trem está cortando a paisagem, e se ali você quer controlar a velocidade do trem, você programa e controla, né? As pessoas, elas não estão perdendo tempo, elas mandam bala, não estão nem aí, né? Corre bastante nas rodovias, e é um dos problemas que a gente tem também de atropelamento, por exemplo. Mas, para além do atropelamento, os outros impactos realmente são muito importantes em relação às rodovias nas paisagens. Uma pergunta aqui da Lena, que ela pergunta: existe, quando uma rodovia é pedagiada, concessão, um sistema obrigatório de recolhimento de carcaças para depósito em coleções científicas e de recuperação de animais machucados, mas ainda vivos? Olha, Lena, eu acho que deveria ter, tá? Eu acho que tem boas rodovias aí administradas por terceiros privados, né, que têm feito um trabalho aí em parceria com algumas consultorias e também até a universidade, que tem conseguido atingir essa oportunidade dessas amostras que estão, infelizmente, os bichos morrendo, né, aproveitando essas informações da paisagem e até utilizando essas informações para tomar medidas de mitigação que sejam mais eficientes para evitar essa mortandade toda de animais. Agora, nem todas fazem, né? Então, assim, o poder público, a sociedade reclama muito, né? Principalmente o pessoal, os empreendedores, reclama muito dos órgãos ambientais. Nós temos pessoas que tentam, nos órgãos ambientais, implementar essas medidas, obrigar a se cumprir a lei, implementar essas medidas, mas a gente está vendo aí que eles acabam concorrendo muito fortemente com outros interesses, né? Que é deixar a rodovia quanto mais barato possível, né? E tudo isso, até o monitoramento requer recursos para poder ser feito, pegar essas amostras, destinar a correio, é isso. Então, é problemático, mas acho que deve ser feito. Olha, deixa eu só complementar, Sônia. E olha que o Áureo tem um exemplo claro ali da concessionária da BR-101, que foi solicitado que colocasse quebra-molas, né, o pardal eletrônico, e estamos esperando até hoje isso, né, Áureo? Nada acontece. Áureo, olha, que eu acho que é muito interessante você falar, para as pessoas terem ideia daquele trabalho que vocês fizeram do controle, do controle da velocidade, o que acontecia quando vocês paravam. Eu acho que isso é bem interessante para vocês entenderem esse problema, né? O problema das rodovias vários, né? Em 2014, quando a concessionária ela assumiu o trecho da BR-101 no Espírito Santo, tá? E já tinha ali um plano de duplicação que incluía passar em Soretama a revelia, fazer o estudo ambiental, e o plano básico é duplicar no meio da floresta. Esse maior remanescente de floresta tabuleira que nós temos no Brasil. Aí a gente fez uma campanha lá, no Dia do Meio Ambiente, onde a gente fez um pit stop educativo, né? Com a Polícia Federal, a própria concessionária, o Ministério Público Federal, outros agentes, universidade e tal. E o que nós fizemos? Nós compramos um radar de velocidade, né? E fomos monitorar os carros, a velocidade dos carros que paravam, e aqueles que não foram abordados, e aqueles que estavam se dirigindo à abordagem, para saber qual é a velocidade, né? Se havia diferença depois que as pessoas eram sensibilizadas, vamos colocar essa tentativa de sensibilização. Na verdade, e um trecho que a velocidade está estipulada em 60 km por hora, mesmo uma das partes lá com essa pit stop, pessoas no entorno e tudo mais, a velocidade média dos veículos foi de 80 km por hora. Mas aqueles que foram abordados, eles passaram a 90 km por hora, em média. Né? Então, a gente monitorou um bom quantitativo de carros, mais de 100 carros, né, 100 veículos, entre caminhões e carros pequenos. E no outro ano nós fizemos uma nova campanha, né, novamente, só que agora com a Polícia Federal, a polícia pegou vários que foram abordados e não abordados,
mandou multa, teoricamente deve ter mandado multa para eles. Mas a gente foi coletando lixo, né? E teve o pit stop e a gente foi coletando lixo. A gente encontrou os panfletos do ano passado, né? Então, jogar na reserva, o lixo que o pessoal coletando num ano, no outro dia jogar na reserva e perderam o tempo que eles perderam ali, eles tentaram tirar depois, aumentando a velocidade. Mas só para fechar essa questão, Nena, mesmo com o Ministério Público, Ministério Público, IBAMA, ICMBio, a universidade, as universidades, a UERJ, através de vocês, com pesquisa com os alunos, né, você, né, ajudando bastante a gente lá, o Instituto Nacional da Amazônia também esteve presente, vários atores ajudando, né, o poder público ajudando e cobrando, o Ministério Público, nada foi feito naquele cenário. Nada. Com medidas emergenciais que a gente pediu, né, até que realmente as medidas definitivas pudessem ser estabelecidas, como, por exemplo, desviar a rodovia, ou realmente fazer um empreendimento que possa mitigar, embora eu acho difícil, os problemas, mas as medidas emergenciais, reduzir velocidade, né, destruir os túneis de drenagem para os animais poderem passar, que tem 24 tubos de drenagem, 50% entupido, né? Então, assim, esse tipo de medida que a gente pediu, passagem aérea ali para uma tela, para os bichos passarem, né? Que morre muito macaco ali, macaco ameaçado, preguiça. Então, assim, não foram tomadas nenhuma medida, mesmo eles se comprometendo em fazer. A concessionária, a Agência Nacional de Transporte Terrestre também não se comprometeu, mas não cumpriu, né? Então, a agência reguladora que na verdade não regula nada, essa é a verdade, essa é a realidade das nossas agências reguladoras hoje, e quer transformar o IBAMA e o ICMBio nesse tipo de coisa, né? Então é complicado. Eu acho que esse problema passa muito também pela educação básica, né? Acho que as pessoas elas precisam ser educadas desde pequenos realmente a respeitarem, né, o limite de velocidade, e isso a gente sabe que começa na infância, né? Para você ser um adulto, né, respeitador das normas, e respeitar o outro, respeitar o outro ser humano, respeitar né, os outros seres, isso tem que começar realmente na infância. Acredito que depois que a pessoa já está adulta, ela não passou por essa fase básica, muito dificilmente ela vai mudar de comportamento. Cada vez mais eu tenho percebido isso. E a outra questão que você levantou, da falta, né, de aplicação de recursos, a gente sabe também que não é falta de recursos. Há pouco tempo foram apresentados vários mapas, relatórios, mostrando que o Ministério, né, do Meio Ambiente, ele não usou nem 50% do dinheiro que estava reservado para essas ações de prevenção, ações de educação. Quer dizer, o dinheiro existe, não é falta de dinheiro. Eu acho que o que não existe realmente é a vontade, o empenho. Até porque essas pessoas que hoje estão em órgãos de comando, elas não passaram por essa educação. Elas vêm de um outro sistema de educação, onde o de respeito ao ambiente é a marca, né? É a tônica. A nossa salvação realmente é o futuro. E são as novas gerações, são os jovens que estão sendo educados agora, que a gente espera que tenham uma outra mentalidade e que isso se propague também no âmbito da família de cada um, né? Eu acho que só assim a gente tem uma esperança de realmente começar a melhorar um pouco. Eu tenho essa esperança ainda de ver mudanças boas. Ô, Sônia, eu queria comentar alguma coisa com o Áureo. Oi, Áureo, tudo bem com você? Tudo bem. Eu achei... Mediadora. Hã? Foi? Eu estava como mediadora hoje. Não, mas vocês estão fazendo trabalho tão bem que eu não preciso, olha só. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, eu achei bastante interessante quando você falou do experimento que foi feito, colocando as aranhas, as cobras e os pintinhos e a diferença de comportamento, né? E aí a gente volta, acho que o caso realmente da Sônia também, a questão da educação e como é que as pessoas se comportam dependendo do animal que esteja à sua frente, né, ou que esteja perto de você. E aí até eu me lembrei que há muitos anos, na Ilha Grande, eu tive um projeto que trabalhava com as crianças, que se chamava Natureza Apavorante. E, na verdade, não era nada, era justamente para trabalhar com as crianças todos os bichos que eles consideravam nojentos
pigmentos e apavorantes. E aí iam todos os que normalmente eles passariam por cima. Caramujo, morcego, cobra, aranha, né? E que a gente trabalhava não só com as crianças, mas com a comunidade. Porque realmente a tendência é assim: você tem uma aranha, você passa por cima. Você tem uma borboleta, ai, que linda, que belo, né? Isso certamente se reflete na hora de você ver esse animal no meio do caminho, né? Você vê o animal e, ótimo, esse aí eu posso matar. O bonitinho, eu já não vou matar, né? Então, eu acho que a gente já acaba discutindo outras questões, do que eu considero bonito, do que eu considero bom, do que eu considero belo, do que eu considero feio, né? Eu acho que achei muito interessante essa pesquisa. Eu também achei bastante interessante, bastante elucidativa, né? Acho que tem mais uma outra que foi feita no centro do país com relação a essa temática e de fato, né? As pessoas não tem um comportamento das pessoas e na verdade eu vou um pouquinho além porque eu acho que a gente está repleto de informação, a gente está munido de informação. Acho que está difícil, está todo mundo na escola, todo mundo com acesso à informação. O difícil ainda posso até refletir, tentar entender, entende um pouco e tal, mas o difícil é fazer com que essa compreensão vire uma prática, né? Então, o que acontece? As pessoas, elas fazem o que as outras estão fazendo, o que ela aprendeu, o que ela está vendo fazer, independente de qualquer razão. Eu acho que isso até a gente pode... vai até em relação a seres humanos. Alguns você vai parar para passar na estrada ou na rua. Então, a gente teria um ambiente racional. Complicado. Então é muito difícil, né? Com certeza. Auro caiu pela metade. Caiu pela metade? Não aparece, mas a imagem sumiu, mas a voz permaneceu. Tá bom. Acho que foi alguma coisa da webcam. Mas, Auro, eu acho que outro ponto importante, né, que você tocou, e as estradas não vão parar de fazer estradas no Brasil, a gente ainda tem isso, né? Mas é como mitigar esse impacto, né? Essa foi a discussão que a gente teve recentemente, principalmente porque os maiores problemas é porque as estradas passam em cima de APPs, né, de áreas de proteção permanente, como mitigar isso, né? Essa foi a discussão que a gente estava tendo de construir pontes, né? Eu gostaria até de ouvir qual é a sua posição em relação a, por exemplo, se tiver a duplicação da BR-101 ali na altura de Soretama e da Vale, né, da Reserva da Vale, o que você acha da sua proposta? Enfim, essa é uma discussão também longa, né? É uma discussão longa, né? O que eu acho é o seguinte: nós temos, se eu não me engano, nós publicamos um artigo junto, não foi, né? Aquele que fala sobre reflorestar a faixa de domínio, a área de domínio que acaba sendo abandonada próxima da estrada. Ali a gente teve uma noção, um panorama de qual é a malha rodoviária que nós temos no país, né? Então, propondo ali que todas essas faixas fossem reflorestadas e para sequestro de carbono e tudo mais. Agora, o que é interessante é que apenas 12%, né, dessa malha rodoviária toda, que é grande, que eu estava falando, está entre a quarta e a quinta do mundo, ela é pavimentada, né? Então, ela realmente é uma via confortável, segura de se transitar. E nem o fato de ser pavimentada traz isso, na verdade é sinônimo disso, mas colocando a grosso modo, não tem, as outras têm menos estrutura ainda. Aí o que acontece? O que acontece é que quando a gente está falando de mudar o conceito de construção das estradas, eu penso que elas podem ser aplicadas nessas rodovias, nessas estradas que que já estão pavimentadas, e aquelas que não estão pavimentadas e que cortam áreas naturais, elas pensar realmente nas alternativas, né, entre mitigação e desvio. Por exemplo, uma rodovia que não é pavimentada pode acontecer, ser facilmente, rapidamente englobado pela floresta, né, recuperada naturalmente, como aconteceu no caso lá da Estrada do Colono, lá em Foz do Iguaçu, né? Então, assim, tem que pensar também que muitas rodovias não estão prestando para nada, né, a não ser trazer impacto sobre áreas naturais. Então,
embora a gente precise, de fato, melhorar a segurança, o transporte, até porque nós investimos nisso, né? Nós somos, por causa da indústria automobilística, a gente acabou investindo mais nesse tipo de transporte do que em outras alternativas, né? A gente tem modais que poderiam ser hidroviários, para viagens, inclusive, de passeio, e para transporte interno, como também a gente tem a possibilidade das rodovias, mas nós investimos nessa e estamos levando esse modelo para dentro da Amazônia, por exemplo, né, que é a questão da rodovia. Então, eu penso assim, quando for realmente fazer um empreendimento e, por exemplo, você tem a opção de aterrar e fazer uma ponte, hoje a ponte está mais barata e mais rápida, você bota a ponte rapidinho, né, não precisa deslocar, não trazer tanto impacto, cercar. Então, se a via permite isso, o ambiente natural permite isso, eu acho que a gente tem que usar essas alternativas, né? Mais e mais e mais. Não, porque o pessoal pensa em aterrar e botar duto de drenagem, esse é o lance, né? Bota duto de drenagem e os bichos usam. Bota logo a ponte, né? Então, a gente tem pontes muito baratas hoje para você colocar, pra você fazer. Agora, a questão de Soretama me parece um pouco mais complexa. Vamos comparar ela com a Rebio União. A Rebio União, se eu não me engano, ela é da década de 80, né? Um pequeno fragmento que foi protegido em razão da fauna, principalmente do micro-leão dourado, né, naquela região. Soretama é da década de 30. Ela foi protegida de um empreendimento rodoviário, que era a ponte sobre Colatina, em que esses visionários ambientalistas, conservacionistas, servidores públicos, eles olharam e falaram assim, foram visitar a área e falaram, está passando aqui a famosa boiada, né? Aí todo mundo está ocupando o norte do estado do Espírito Santo. Então, antes era uma área totalmente protegida entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, um pouco mexido e tal, e a rodovia, na década de 20, as pessoas tiveram acesso àquele cenário. Só que aí o pessoal, frente a esse impacto, criou a reserva, né? E está lá, ele declarou isso, ele fala isso no relatório dele, né? E fala que as gerações futuras se orgulharão disso que ele estava fazendo ali, né? Protegendo uma área de um empreendimento rodoviário, que está chegando muita gente, alterando a paisagem. Aí, na década de 70, a revelia, no final de 60, a revelia da legislação se passa na rodovia. Olha só que irônico isso. Então, uma coisa que foi protegida para poder, não, por causa do impacto a partir da via rodoviária, passou uma rodovia lá dentro. E até a década de 80, aquilo ali tinha 80% da área conservada. Passou a rodovia, na década de 80, só sobrou menos de 20%. E muito se deve a esse grande fragmento que ainda existe ali, que é a unidade de conservação, né? Então, olha só a situação. E se você for olhar no cenário da rodovia BR-101, se a rodovia tivesse passado por fora de Soretama, o caminho seria mais curto, mas passar lá por dentro. Não se sabe por quê. Tem algumas questões econômicas envolvidas, questão do município de Linhares, mas também do Porto, que se pensava fazer o Tubarão na foz do Rio Doce, né? Então, ele caiu para próximo ele entrou para leste, né, em direção à foz do Rio Doce, depois ele volta lá, próximo da Bahia, né, e isso aumenta o percurso em mais de 30 quilômetros. Tá? Então, poderia ter sido feita uma rodovia que passava mais direto e por fora de Soretama, mas não, fizeram dentro de Soretama, a revelia, ninguém sabe a história, por isso que eu estou falando, ninguém tem nada documentado, você não acha um documento. Estava se discutindo quem é primeiro. Não, se é a reserva, se é... né, Áurea? A verdade é essa. Agora a gente tem que ajustar as que a gente tem, melhorar o que a gente tem, né? Não precisamos... Isso. E agora, nesse cenário de Soretama, eu sou totalmente contra ampliar aquela rodovia. Vai ser o fim, porque a paisagem, outros empreendimentos vão se instalando, né? O que aconteceu com essa rodovia? O que ela trouxe? Ela trouxe uma cidade. A cidade chamou de Soretama, era um distritozinho chamado Soretama. Hoje o pessoal não sabe, acho que a reserva é uma homenagem à cidade. Então, na verdade, a cidade é da década de 90 e recebeu o nome da reserva em homenagem. E aí, agora nós estamos aí em campanha municipal, o pessoal defendendo acabar com a reserva. Na Soretama, defendendo que era um parlamentar, né, quer ser candidato a parlamentar, defendendo acabar com a reserva. Na verdade, aquela região tem uma vocação muito grande para agricultura, né, o maior exportador de mamão está ali, dentro do Complexo Soretama, a biodiversidade presta relevantes serviços para a região, e nós temos que concatenar aquilo com o desenvolvimento da região, do potencial que ela tem de conservação e agricultura, né, e seus serviços ambientais a nível regional e global. E a questão mesmo
da rodovia ligando Bahia, São Paulo, isso aí tem que passar por outro tipo de modal e desenvolvimento. Então, eu acho que ali tem um espaço para que a gente desloque aquela rodovia completamente daquele cenário. E se manter aquela rodovia somente, sem ampliar, somente para o desenvolvimento regional, né? Talvez transformá-la numa estrada-parque, ou uma estrada de acesso que fecha em determinados momentos, alguma coisa nesse sentido, mas não ampliar, porque a biodiversidade que está ali, ela não vai suportar, né? Então, como estou falando ali, ninguém vai conseguir mitigar atropelamento sobre morcegos, ninguém está nem aí para os morcegos, né? Está pensando ali nas antas, nas onças, mas as onças são pouquíssimos indivíduos, as arpias, eu trabalho lá, são pouquíssimos indivíduos, com certeza aquele cenário não vai suportar, e a pressão de pessoas chegando cada vez mais sobre aquele ambiente. Desculpa, eu falei bastante. Não, mas é isso mesmo, eu acho que é importante discutir. O Áureo, tem algumas pessoas aqui falando, e eu vou falar aqui, a Maiara, a Isabela, falaram, é possível incluir algum tipo de educação na formação dos motoristas? Isso é uma coisa interessante, né, da gente pensar em tentar, em autoescola, de alguma maneira, não sei, já tem alguma informação sobre isso? Olha, eu acho muito importante, né, acho que a gente tem que ter uma educação, mas a política atual acaba ter menos educação para dirigir, né? A gente está vendo, está acabando com as leis, com as coisas, então, assim, as pessoas dirigem de qualquer jeito, sem segurança, com o carro caindo dos pedaços, causando risco para as pessoas. Então, assim, a política está mais nesse sentido. Embora, eu acho que tem grandes organizações que elas poderiam se unir a essa ideia da colega, né? E realmente, por exemplo, as confederações de indústrias automobilísticas, porque esse parque de rodovia que a gente tem no Brasil se deve à pressão da indústria automobilística para se estabelecer aqui, né, no país. Então, hoje a gente é a 5ª maior indústria automobilística do mundo, né, se não é a 3ª, se não estou enganado. Então, e também a CNA, né, da Confederação Nacional de Transporte, né, CNTT, acho que CNT. Então, nós temos grandes organizações que poderiam se unir a essa lógica de uma educação no trânsito, uma educação sobre a biodiversidade, mas o que se vê, na verdade, é caminhoneiro, muitas vezes, vou falar todos, até caçando com o seu próprio caminhão, né, passando por cima de animais para poder comer uma carne de tatu, uma carne de paca, uma carne de anta. Isso acontece. E eu acho que as pessoas esquecem, né? A gente está falando de um lado da história, que é o lado da fauna, né? Sendo atropelado, mas a gente não tem contabilizado quantos desastres acontecem em estradas porque alguém tentou desviar ou porque passou por cima de uma anta, porque uma anta é um animal imenso, né? Um cavalo ou qualquer coisa. Tem esse outro lado também, que eu acho que as pessoas não se dão conta, né? Quer dizer, se você tem uma área que fala vai devagar, não é só para proteger um animal, é para se proteger também, porque o risco é muito grande. Tem muito acidente por causa dos animais também, né? Tem esse outro lado da história. Isso. E aí, por isso, eu acho que ideias como a do Bill, né, de ter pontes e de outros grupos, né, que estão trabalhando com essa temática, o pessoal do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas, o pessoal da Fernanda Abra, né, uma pessoa tem um trabalho super interessante nessa temática de ecologia de estradas, principalmente de atropelamento de animais. Esses modelos de rodovias mais sustentáveis e mais seguras do ponto de vista para a fauna, que eles pensam nisso, né, na segurança para a pessoa também. Então, eu acho que devem ser adotados. Agora, eu só acho que deve tomar uma atenção mais, assim, um foco melhor, né? Aí eu acho que já deveriam entrar outros especialistas, não só eles, na questão, por exemplo, quando cruza a unidade de conservação. Porque ali a gente vai ter que tomar a decisão de não tirar esse negócio daqui, porque é incompatível. O plano de manejo de Soretama está falando lá, isso na década de 80 passou a revelir a legislação incompatível com os objetivos de conservação de uma reserva biológica. Então, assim, é incompatível, a gente tem que assumir isso. Os caras já estão falando lá desde trás, como é que é resolver o negócio? Botando o viaduto, vai botar a terceira ponte, vocês conhecem a ponte lá em Vitória? Aquilo lá demorou 10 anos, estão pagando até hoje. Quem é que vai botar uma ponte daquele tamanho lá em Soretama? É um espaço grande, né? É surreal aquela estrada cortando ali a reserva. Eu conheço lá.
é um absurdo a gente ter aquela estrada, aquele retão cortando uma reserva. O ideal seria que fechasse mesmo a estrada e ela passasse por fora, né? Você sabe se tem alguma ação nesse sentido, proposta, de fechar aquela estrada? Sim, a avaliação do ICMBio e do IBAMA, mesmo em gestões diferentes, né? Acho que tem umas 3 gestões aí que já vêm, e fora as que vieram antes, lá desde a década de 70, 80, né? Do BDF, IBAMA, 80, 90, sempre martelando essa questão de que a rodovia está fora de contexto. Tá? E agora, na avaliação de impacto ambiental, o estudo de impacto ambiental para a duplicação naquele trecho foi reprovado. Aí ficaram lá que se tirasse ele, não ia poder fazer o resto do norte, etc. E o trecho foi reprovado, e aí está sendo solicitado um novo estudo para ver essa questão de desvios, né, da viabilidade ambiental e econômica dos desvios possíveis a partir de Soretama. De Soretama, não a partir de Soretama, de Soretama. Então, hoje tem essa proposta na mesa. O novo plano de manejo, que é desse ano, nesse governo, nessa gestão, da unidade de conservação, fala que aquela área continua sendo uma área que não tem, de fato, não está em consonância com os objetivos de conservação e já propõe algumas medidas. O outro plano já propõe também, mas nunca foi feito. Mas propõe algumas medidas para a manutenção da rodovia, manter a rodovia, manutenção básica mesmo, e pensando em desviar, já colocando, né, até que se desvie, né, essa rodovia desse cenário, né, até que tirar a rodovia dali. Então, todo mundo coloca isso, ninguém quer assinar embaixo de duplicar aquilo, até porque é ilegal, né, no meio daquela unidade de conservação, e se questiona quando ela foi criada para tentar, né, esses subterfúgios jurídicos, etc., mas os órgãos ambientais, nem mesmo nesse governo, foram capazes ainda de dar uma canetada, assim, desse nível. Né, de fato. Desse legado. É uma situação complexa. Temos mais alguma pergunta aí no chat, Nena? Não, mas eu queria colocar uma coisa, posso? Pode. Uma coisa que eu estava pensando era o seguinte: eu acho que se a rodovia sai dali, eu acho que vai ter até uma diminuição daquela venda, né, ilegal de animais que acontece ali nas proximidades. Porque quando você está chegando a Soretama, ou depois, né, naquela extensão ali próximo da unidade de conservação, é comum, até hoje, a gente ainda vê algumas pessoas com alguns animais, né, oferecendo na beira da estrada. Já diminuiu muito, antigamente era muito pior. Mas eu acho que se sai a estrada e diminui a quantidade, pode ser até que essa parte também de tráfico ilegal, né, talvez diminua. Porque aquilo ali também é um facilitador, porque como as pessoas passam pela estrada, você pega o animal, já vai tentar ali vender para algum caminhoneiro, para algum motorista na beira da estrada. Eu fazia muito aquele caminho, e há uns anos atrás era um horror. Chegava a ter quase fila de pessoas oferecendo papagaio, maritaca, biquinho e outras coisas nas gaiolas, ou no dedo, ou no ombro, enfim. Eu acho que isso também ajudaria, sabe? Eu via muito isso, né? Também no norte. Eu sou do norte, eu sou da região de Linhares ali. Eu via muito no início da década de 90. Sim, 2000. Confesso para você que depois de 2000, 2005, eu nunca mais presenciei, né? Assim, essa cena. Embora, se você for ver os noticiários, estão mostrando aí como é que o tráfico de animais se dá no país, né? Muito forte. Sim. Né? Então, e um mercado especializado, né? Grupos organizados, né? Fazendo esse tráfico, não é mais talvez nem venda na beira da rodovia, mas já está tudo já arquitetado para poder vender esses animais aí até por correio. Então, assim, e a questão, vários estudos de ecologia de estrada têm mostrado realmente que esse tipo de impacto, a caça, por exemplo, é muito fomentado pelas estradas, né? Principalmente quanto mais estruturada a estrada dentro de uma área natural, mais nós temos esse tipo de problema. Com certeza. Obrigada.
Bom, gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta diretamente ao Áureo. Pode abrir o fone. Eu estou falando muito, Áureo. Onde eu estou falando? Olhando aqui o chat, não estou vendo nenhuma pergunta. Além dos que já foram... O Bruno está escrevendo alguma coisa. Bruno, você não quer falar? Leonor. Oi, Leonor. Eu gostaria de saber do Áureo se nós teremos as próximas partes para a gente avaliar outros impactos, por exemplo, iluminação, quando a gente volta do SEADES por aquela rodovia do contorno, com seus 1.800 postes, um do ladinho do outro, aquilo me causa muitos arrepios. Então, eu queria saber se temos uma previsão aí dos próximos capítulos, né? A gente pode conversar um pouco, sim. Vamos marcar, só me fazer um convite. Eu estou aqui em Manaus, isolado, né? É até bom para conversar um pouco com os colegas. Mas o que acontece é que, realmente, né? Por exemplo, a questão dos moceiros, lá em Soretama, não tem poste, mas o farol dos carros pode atrair os insetos, e a gente tem muito insetífero morrendo atropelado, né, Nena? Nena não trabalha com a gente. Então, assim, realmente traz esses impactos. O ruído, por exemplo, para a avifauna, né? A gente tem um trabalho sendo realizado, concluído lá com relação a essa questão do ruído, mas não só lá, mas documentado já bastante extensivamente na literatura, todos esses impactos, né? Impactos de poluição sonora, luminosa, e outros tipos de poluição também, dos resíduos dos veículos, né? Combustível, até o resto do asfalto, esse tipo de coisa, tem impactado bastante. Fora as lareiras que se abrem. Borracha, né? Pneu, a borracha vai fragmentando, né? Isso era uma coisa interessante, né? Ver o impacto desses fragmentos de borracha, né? Nesses animais. Será que ingerem isso? Eu não tenho ideia. Mas é tanta coisa que a gente começa a pensar, né? Que pode ser futuros trabalhos. Porque muitos desses animais, eu já vi bicho na beira da estrada fuçando em lixo. Coati, já vi paca também fuçando, né? Em montura em beira de estrada, né? E eles devem ingerir essas coisas que são inadequadas, né? E aí, o que a gente chama de... Interessante. Chama de armadilha ecológica, né? Um ambiente ali que é alterado e os bichos acho que estão bem ali, né? Explorando os recursos, mas tem um efeito antagônico muito forte. E a gente tem a sensação de que o bicho está tudo bem. O bicho não... os bichos passam aqui, comem tudo, aí você dá comida, faz isso, faz aquilo outro. Outros, mas ali é um ambiente favorável para ser caçado, por exemplo, ou outros tipos de problemas, né, mais graves, e levando para o interior dos na verdade, ele vai atrás de uma facilidade, né? Um resto de alimento, mas as consequências não devem ser das melhores, né? Pensei isso aqui agora, lembrando dos bichos que eu vejo pela beira da estrada fuçando em um turo, né? Já vi muito bicho. O trabalho que nós estamos fazendo lá, com esse aluno de mestrado com o TU, começamos agora, que ele já está fazendo mestrado já tem tempo, mas ele teve esse insight agora. Fazendo a necrópsia, né? Para ver o que esses bichos estão comendo, que eles comem de tudo, né? Então, para ver o que tem desses bichos que estão sendo atropelados, fazer a necrópsia deles. Teve um caso de um atropelado de um... como é que chama? Do baixinho, o outro... muito comum. Coati, isso é justamente. Atropelado que foi encontrado com um sutiã no intestino. Meu um pedaço de sutiã. Aí eles falaram, esse bicho comeu na cidade, né? E ali dificilmente vai comer sutiã, mas o que a gente achou de lixo desse tipo lá no entorno da rodovia, lá naquele... Onde é a floresta, o pessoal acha que ali é um lugar para você jogar qualquer coisa. Aí coloca de tudo. Então, aí você tem de tudo mesmo. O lixo realmente é uma coisa que o pessoal para lá o banheiro, tira a roupa, joga tudo lá, o resto que tiver. Talvez aconteça também outros tipos de alguns crimes, né, sexuais, vamos colocar dessa forma, porque a gente já presenciou vários tipos de crime lá dentro, mas nunca um estupro, qualquer coisa nesse sentido. Mas
não duvido que aquele ambiente, o pessoal passando, né, e com acesso acaba fazendo, mas resto de roupa, resto de coisas pessoais é muito comum. E resto de carro também, né? Tem resto lá que a gente não consegue tirar, né? Pedra de granito, um monte de coisa desse tipo. Áureo, Pois é, né? o Bruno queria falar que ele não tem dúvida, mas ele queria colocar a função da mídia nessa questão do atropelamento, né? A gente se acostuma a ver filmes com cobras, aranhas, sempre como seres tenebrosos, sem dúvida, morcegos também, né? E o fato de serem atropelados de propósito na estrada vem disso, com certeza. É uma forma de educação em todos os níveis, né? Não é educação só educação infantil, é uma educação geral. O atropelamento é mais um deles. Só falta a aranha, não. O molusco também. É lesma. Ai, que nojo. Pá, pisa, esmaga. Essa é uma noção, né? Bicho nojento. Bicho nojento é para matar. Isso é um conceito bem arraigado. Se você for no cenário do Pantanal, né, que agora está acontecendo esse incêndio tremendo, mas lá a questão de atropelamento, principalmente da megafauna, é muito comum, né? Então, tamanduá-bandeira, anta, até tatu-canastra, acabando de publicar agora 24 registros de tatu-canastra atropelado naquela região. E aí o que acontece? Essas imagens desses bichos macros, eles estão acabando servindo para sensibilizar as pessoas, que são os bichos carismáticos, vamos colocar dessa forma. E são bichos bandeiras, né, e acabam traindo atenção, e também são guarda-chuva na conservação, acabam traindo atenção da sociedade para essa temática. Eu não acho negativo usar essas informações, né, e, por exemplo, lá em Soretama, a Cristina Serra, uma antiga não, até pouco tempo ela estava na Globo, saiu, agora está mais independente, fez aquele livro do Projeto Nico Dourado, ela foi fazer a matéria do Fantástico lá, e ela foi achando que a logística era fácil, ela foi achando que ela fosse chegar lá e fosse encontrar uma anta atropelada, talvez, algum bicho assim, igual no Pantanal. Ela escolheu ficou entre ir para lá ou ir para o Pantanal. Mas lá não, lá só encontrou pequenos vertebrados, né? E o nosso problema maior são com os pequenos vertebrados. Vamos fazer os morcegos. O serviço que ele presta ali, né, na controle de praga e tudo mais, ninguém sabe, não tem nem noção do serviço que os morcegos prestam, mas eles são os mais afetados, né, naquele cenário. Nós temos lá a onça atropelada, como a gente viu, né? Então, é muito difícil a gente tocar nesse assunto. E sem aprofundar, né? Porque vai ter que desmistificar um monte de coisa. O morcego não é vampiro, esse tipo de coisa. Então, sem desmistificar. Então, é muito complicado. Aí a mídia tem esse papel, mas ela não tem, muitas vezes não tem tempo, nem a paciência para poder fazer. Ela tem que fazer uma matéria, uma abordagem muito diferente do que foi feito. Ela usou várias imagens que a gente tinha no repertório, usou outras de outros lugares, filmou mais o cenário, né? Que o cenário realmente é um desastre, esse cenário. E fez uma reportagem, que foi uma reportagem de destaque do Fantástico, né, tendo como pano de fundo o Soretama. Então, isso também acabou ajudando para a causa lá, mas não são os grandes vertebrados os mais afetados, são os pequenos vertebrados, sapinhos, principalmente sapinhos, muito importantes lá, e morcegos, né. Então, a gente tem que tentar desmistificar isso, é muito difícil, né. Porque as pessoas passam por cima dos bichos e se estiver na frente, eles vão passar mesmo, não vai causar nenhum dano ao automóvel. Né? Se passa em cima de grandes, pequenos. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Estamos nos aproximando das 16h30. Estamos aqui. Acho que podemos agradecer, né, ao Áureo, essa belíssima apresentação, muito esclarecedora. Marilene, você quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer, dizer que foi ótimo, né? Muito bom, Áureo, obrigado. Muito trabalho, você não desista dele nunca, você é jovem, né? Eu já estou na fase que eu digo, ai meu Deus, alguém tem que continuar o trabalho, que bom quando a gente vê jovens professores, jovens doutores, né? Pegando a pesquisa, mas também preocupado com essa parte de educação. Então, muito obrigado pelo seu trabalho,
obrigado pela palestra na tarde de hoje. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Bacana mesmo esse trabalho. Áureo, muito obrigada. Nós teremos a palestra sessão 2, 3, 4, não é isso? Tem várias coisas aí. Pode deixar que não vai faltar momento, né, para apresentar outros resultados, temos vários. Muito obrigada a todos que participaram também. Marilene, vai fazer propaganda aí da nossa palestra da semana que vem? Estou copiando aqui para poder colocar a nossa próxima palestra. Nena conseguiu confirmar? Está confirmado? Não, ainda não. Mas, olha, gente, eu já coloquei aqui. Caso não seja essa, será uma bem parecida com essa, né? Quer dizer, não parecida, mas existe uma previsão que na semana que vem a gente vai ter aqui a companhia das professoras Eugênia e Clarissa, para falar sobre o papel da mulher cientista, né? Durante a pandemia, como é que esse trabalho dessa mulher cientista está acontecendo nesse período tão complicado de pandemia. Nós, na verdade, hoje tínhamos que ter confirmado, não confirmamos, mas nós já colocamos aqui, porque se não for semana que vem, será uma outra semana. Agora é só falar para elas. Vocês já ficam... É só falar para elas que a gente já divulgou. A gente que já divulgou, entendeu? Porque nós confirmamos, mas a gente sempre confirma essa semana, na semana da palestra. Mas nós acabamos nos esquecendo de fazer essa confirmação. Mas não tem problema. Se não for agora, será mais tarde, tá? Áureo, muito obrigado. Você foi nosso cobaia no nosso novo sistema. Foi ótimo, obrigado. Que bom. Beijo, Áureo. Um abraço para vocês, beijão. Gilberto está. Gilberto, muito obrigado pelo apoio. Gilberto fez o nosso apoio hoje. Lembrando que